Então, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Tudo bom? A gente vai começar aqui a segunda sessão de comunicações. Espero que esteja todo mundo bem. Eu vou ficar em pé porque ela já vai apresentar. A Gabriela, então, vai começar as apresentações, depois vamos seguir com o Leonardo e depois com a Fernanda. A Gabriela vai apresentar a comunicação chamada Para uma Nova Titanomaquia, Novas Leis, a democracia grega e o triunfo da espiritualidade patriarcal na Grécia clássica. Eu não vou ler o currículo da Gabriela porque é um parágrafo gigantesco. Vou falar só que ela é licenciada em bacharel em física, tem especialização em divulgação e popularização da ciência pela colaboração do Museu da Vida da Fiocruz, e, além disso, é mestranda no programa de pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a fala é sua. Obrigada, já fiquei sabendo que meu currículo foi motivo de chacota. Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela de Assis. Vou fazer uma breve descrição, porque está gravando, né? Sou uma mulher negra, parda, de cabelos cacheados escuros na altura do pescoço, olhos escuros, pequenos. Uso um vestido preto com bolinhas brancas e um sobretudo marrom. Tá? A minha apresentação, como já foi mencionada, vai falar um pouco sobre o influxo da religiosidade da Grécia clássica no que eu vou chamar de nascimento do fenômeno democrático. Depois a gente discute por que eu não vou chamar exatamente de democracia nesse momento. A apresentação é uma tela cheia marrom e clara, dividida no meio, dando uma ideia de dualidade, e contempla a divindade da justiça divina, normativa Nêmesis, e uma figura de Zeus Pai. Como é que passa? Passa? Não passa. De repente, eu fico na capa mesmo. Não tem problema. Eu começo... Ué, não tem modo de apresentação? Tirou todo o meu barato. Passei horas mostrando a transição. Eu começo com uma citação da peça Os Persas, do Ésquilo, que, talvez, para mim, né, quando eu leio o texto dramatúrgico, ela, para mim, é a fala mais dramática de toda a peça. E, em geral, é uma fala que passa completamente desapercebida. Isso porque, quando a rainha Tossa pergunta ao Corifeu quem é o comandante dos exércitos gregos, né, que conseguiu aquela vitória impossível diante do exército inquebrantável, muito mais superior que o exército de Xerxes, o Corifeu responde: eles não são súditos nem escravos de nenhum mortal. Essa fala dramática, e eu vou chamar a atenção para duas interpretações dela, porque é a partir da relação entre essas duas interpretações que eu vou trabalhar hoje. A primeira delas é a celebração da identidade cidadã, utilizando aí o jargão que a Andrea Carpa usou ontem, né, como mecanismo de entusiasmo desse exército que, diante da sua pequenez, se encoraja, né, nos termos modernos, agora contemporâneos, se empodera enquanto coletivo, e, nessa furor de ser coletivo, alcança a vitória. Então, é um enaltecimento da identidade cidadã que está ali, emergente. A gente está falando do teatro de Ésquilo. Mas a gente tem uma segunda interpretação que, aliás, é inerente à essência do próprio teatro de Ésquilo, né, que é o entrechoque das forças divinas, que é aquele coletivo que agora também é um coletivo cidadão, mas aquele coletivo ele é guiado por algo maior do que ele mesmo. Existe uma força incomensurável que, de alguma forma, entusiasma esse coletivo e o impulsiona à vitória impossível. E essa força incomensurável é quem? É o mito, são os deuses. À primeira vista, essas duas interpretações são, inclusive, dicotômicas, né? E elas são alegorias, vamos colocar aí, alegorias discursivas de como a gente olha e pesquisa, enquanto pesquisadores, de todas as áreas, tá bom? Para a Grécia clássica em si. Porque, como a gente vem vendo até agora, né, durante essa semana, a gente tem um olhar, a perspectiva sobre o viés, vamos colocar assim, da história e da filosofia, ou
de uma história da filosofia, né? Vamos colocar assim, a grosso modo, que nos dá um discurso, que é quase o discurso oficial sobre os nossos olhares de fundamento da Grécia Clássica, de um processo profícuo de laicização do pensamento político, ou seja, de um processo de laicização da organização daquela sociedade enquanto fundamento político de suas relações, seus papéis estruturais, né, de seus modos, então, de se organizar enquanto sociedade. E esse processo de laicização, mediado pela Logos, como a gente já comentou desde o início, né, pelo pensamento filosófico, vai nascer o fenômeno filosófico que vai impulsionar o direito. Então, o fenômeno democrático viria como um filho partenogênico da laicização da polis, das suas relações políticas, que também se promove, porque a gente percebe também quase no processo de secularização da própria religião política grega, né? Quando a gente vai pensando com o tempo assim, o esgarçamento dos cultos políticos, dos cultos públicos, por exemplo. Mas, se a gente estuda ou olha para o mesmo tempo e espaço histórico pelo olhar da história das religiões ou pela epistemologia do mito, a gente vê e identifica o cenário da Grécia Clássica como um local de extenso furor espiritual, onde religiões novas, marginais, alheias e muitas vezes opositivas aos cultos políticos começam a emergir. Novos deuses, deusas, novas formas de organização da sociedade em cima de produções mítico-religiosas dessas novas religiões. As duas interpretações. Eis aí a tribuna de Ésquilo na nossa cara, né? Como a gente concilia as duas, sem uma dinâmica esquizofrênica? Vou falar um pouquinho do contexto espiritual da Grécia Clássica para falar um pouco de como eu concilio essas duas interpretações. Esse extenso furor espiritual pode passar. Ele é representado, como eu mostro nesse slide, é um fundo bege, com a figura de Dionísio central, meio que mediano as palavras titãs e olímpicos, e sobre a polis, né? Esse contexto de confluência religiosa e espiritual, ele é organizado a partir da vinda das regiões marginais, e aí eu vou começar a centrar explicitamente no contexto ateniense. As religiões marginais começam a tomar, como o Marcel Detienne vai chamar para a figura do dionisismo, né, como uma epidemia, Atenas. E essa epidemia traz concepções mítico-sagradas, ou seja, experimentações psicopolíticas de organização da sociedade que são vinculadas às religiões antigas, autóctones do território grego, vinculadas exclusivamente ao sagrado feminino, originalmente ali no Neolítico, e que depois, com as invasões arianas, né, vai se esgarçando lentamente em pequenos processos organizacionais mais violentos do patriarcado. Então, a religião dos olímpicos, que é a religião vigente na Grécia, assim, né, no século VI, o que a gente acha que é a religião vigente no século VI, começa a ser bombardeada de processos de organização psicopolítica, psicocultural, psicossocial, porque se manifesta como um plano de fundo das organizações e manifestações da sociedade, como produção cultural, inclusive, de premissas do sagrado feminino, diante de uma realidade que tenta se fazer patriarcal. Pode passar, por favor, André? Que premissas são essas do sagrado feminino? Eu vou passar muito rápido, porque tem diversas características que eu poderia acentuar aqui, mas estou com muito medo do controle do tempo. Um slide marrom, no fundo, a figura central de uma deusa que, por si só, se divide em três, então são três divindades em uma, envolta por uma mística dourada. Tá? Vou chamar a atenção para as três características iminentes das religiões do sagrado feminino que existiam antes da entrada do patriarcado em Grécia. Vamos ver se vocês conseguem pescar algumas situações. Nessa religião, centra-se na figura de uma deusa, manifestada, uma religião que tinha uma notável uniformidade, né, por toda a Europa, Ásia, inclusive a Ásia. A deusa original sino-nipônica é muito parecida, e África, então, uma unidade religiosa impressionante, vinculada em processos de manutenção da vida, em que sua manifestação psíquica é inerente ao fêmeo como correspondência do ser,
Então, o ser é um ser fêmeo. O ser é uma manifestação da natureza em si. Então, as mulheres, a terra, a água, o ar, é tudo uma composição só. E, por ser uma composição só, não é possível que exista uma pessoa elegível apenas para governar a todos. Concordam comigo? Já que todos são os mesmos, todos são iguais. Então, essa mulher que era escolhida via processos virtuosos, mediados pelo sagrado para governar a sociedade em períodos específicos, tinha, então, seu processo de governo ordenado. Era uma comunidade em que todas governavam alternadamente. Primeiro passo. Para que isso aconteça, é necessário uma instauração de psique mesmo para o coletivo. Diferente do que a gente tem na sociedade patriarcada que a gente tem hoje, que impera a lógica da identidade, né? Impera o processo do indivíduo. Então, todas as decisões de organização social deveriam ser coletivas, porque, afinal, a sociedade é um corpo inefável da deusa. E, como um corpo inefável da deusa, vem a terceira característica. Ele precisa ser purgado continuamente. Então, a grande característica, a principal característica ritualística das religiões do sagrado feminino, depois de um tempo, é o sacrifício periódico de um consorte adolescente. Ah, vocês achavam que os homens não tinham papel? Claro que eles têm, é de morrer. Para purificar a sua sociedade, o seu sangue aspergido, a sua glória do terror, a sua queda, a sua nêmesis diante da sociedade, purga os miasmas daquela comunidade. Seu sangue aspergido faz brotar o trigo e os ventres das mulheres serem férteis e a chuva cair. O herói neolítico, a sua morte é o que faz dele virtuoso. E também é pela virtude que ele é escolhido, esse deus adolescente, né? Que, com o tempo, toma as funções, primeiro políticas, depois religiosas da deusa, até que a deusa vira uma mera rainha e a linhagem vira patriarcal e tal. Então, imagine uma Grécia que está tentando se reconstruir da unidade patriarcal telúrica, que era o período micênico, e agora começa a ser invadida, bombardeada por essas premissas do sagrado feminino, que são como plano de fundo de toda a criação cultural existente, como é o mito. O que será que acontece? Pode próximo slide, por favor. Então, como a gente vai reconciliar, fechando esse parêntese das premissas do sagrado feminino, como a gente reconcilia essas duas interpretações do que é o período clássico? Vou dizer a minha resposta, não estou dizendo que é a melhor resposta possível, né? Cada pesquisador tem a sua resposta. E a minha resposta é fazendo o que a gente faz com todas as outras culturas do mundo. Quando a gente vai estudar os processos de mudança de organização social, política, econômica, de todas as outras sociedades no mundo, a gente começa estudando pela mitopoese dessa sociedade. Por quê? Quando os processos de organização social se divergem, tornam-se outros, o mito que não é interpretado para as outras sociedades do mundo como modalidade discursiva apenas, mas sim como estrutura que, de alguma forma, governa e é governado pela sociedade, ele sofre uma metamorfose e se recria, ele vira outra coisa. Será que na Grécia Clássica nós temos mitopoeses que mostram a influência do sagrado feminino? Sim, óbvio que temos, como todas as outras sociedades do planeta. Então, o meu primeiro convite para vocês é esse. Primeiro, olhar o mito como essa subestrutura, um plano de fundo. Vamos tentar reconciliar, então, aos nossos termos de estudo do desenvolvimento do fenômeno democrático e, consequentemente, do fenômeno filosófico, agora aliados com uma superestrutura de fundo que meio que emerge, tal como o exército grego, sobre a vitória ao exército de Xerxes, como um furor que entusiasma, de alguma maneira, essa sociedade para a sua criação produtiva, como acontece em todas as outras sociedades do mundo. Então, temos aí a figura da Medusa, porque Medusa é a deusa ressignificada, uma das etapas da deusa ressignificada, né? Medusa, aquela que ordena. Entre, então, a figura do Apolo, que é o patriarcado em primazia, e Atena, que é a deusa ressignificada do patriarcado.
Vamos entender, então, como é que o fenômeno democrático se articula nessa superestrutura da mitopoese. Mais uma vez, tem diversos aspectos que eu gostaria de abordar, mas eu vou falar unicamente da relação do elemento intrínseco do fenômeno democrático, que a gente entende que é o cidadão. Sem a mediação, sem a existência do cidadão, não existe democracia, certo? Por quê? Porque os modos de organização da sociedade necessitam do agente da sociedade, entendeu? É isso que a gente faz em todos os momentos. Então, eu escolhi falar sobre a relação entre o cidadão e a figura do herói, desse rei divino ressignificado, para mostrar que, talvez, quando a gente relaciona sempre o herói ao mito, porque essa é a nossa manifestação racional sobre a religiosidade grega até agora, né? Quando a gente estuda os mitos, a gente estuda na tragédia, quando ele é racionalizado, principalmente depois de Sófocles e o Eurípides, e a gente usualmente liga o cidadão como instituição de tal, como feito como tal, a partir da logos. Então, é isso, né? A gente sempre faz o mito de uma posição quase não diametral, porque a gente entende que não são, principalmente no período clássico, eles não são opostos uns aos outros, né? Um ao outro, mas numa posição quase diametral uma à outra, e o herói e o cidadão realmente opostos. Quando a gente relaciona o herói com o mito, e aí a gente volta o que é o herói dentro da premissa do sagrado feminino, ou o que é o herói para o grego. Pode passar, André, por favor. Ou o que é o herói para o grego, eu vou pegar um exemplo comum, que é o exemplo ritualístico da arte trágica, né? Eu tenho um trabalho que já fala sobre a tragédia como ressignificação do ritual do rei divino para a purificação da polis. E aí eu não vou entrar muito nisso, porque eu acho que todo mundo entende que a tragédia é que cai, e ele cai porque ele... 5 minutos? Então tá bom, tem que correr. Ele cai devido a uma desmedida, e essa desmedida causa a sina de toda a sua comunidade, certo? O direito de sangue, né, por exemplo, vem daí. E o cidadão ele se liga com a logos por uma manifestação da virtude. O cidadão é um cidadão porque ele conseguiu, como a gente vem discutindo durante essa semana, ele conseguiu angariar um processo interno de identidade virtuosa, e que essa identidade virtuosa o faz poder se manifestar em sociedade, certo? Foi isso que viemos comentando durante essa semana toda. A desmedida do herói, que causa a sina da sua sociedade, é quando ele perde a virtude. Da mesma forma que, quando o cidadão não é virtuoso, ele também pode causar a sina da sociedade. Não vou falar muito, mas estou fazendo uma interlocução com o que a gente veio discutindo até agora, certo? Então, não vou ficar voltando nisso. Nesse sentido, a gente tem uma conexão clara, psíquica, explícita, entre a figura do herói e a figura do cidadão. Porque, enquanto o herói é aquele que deve manter a virtude, e ele não mantém, e numa profilaxia do espectador, né? Quando ele não mantém, a gente vê o decaimento da sua sociedade, dos genes, né? De estirpes inteiras, de famílias inteiras. Ele é a profilaxia do cidadão. Como a dizer, mantenha-se virtuoso, não saia da medida. Porque eu sou você. E esse teatro é a polis, né? Então, veja que, por uma racionalização da figura do mito, da figura do herói, né, a gente vai invertendo esses eixos vinculados à mitopoese, e a gente consegue estabelecer que o mito liga ao cidadão, porque é o rei divino ressignificado, o rei divino que agora não pode morrer, porque se ele morre, não, ele antes era instrumento da manutenção da vida da deusa. Mas, com a inserção do patriarcado, ele tem que prosseguir. Porque, quando ele prossegue, você consegue estipular o triunfo da ordem vigente, que é o patriarcado. Por isso que eu chamo de nova titanomaquia. Porque, o tempo inteiro, as premissas de religiosidade do sagrado feminino, que colocam na polis premissas de coletividade, um impulso a purificação das relações psíquicas, sociais, inclusive do corpo. Todas essas premissas parecem emergir do sagrado feminino e são presentes em todas as religiões que são a transição do sagrado feminino com o patriarcado. Vide os dionisismos, vide o orfismo, por exemplo.
né? Que são regiões de purificação constante, são religiões que prometem a vida eterna. Tal como o rei divino morria, mas morria de graça. Morria porque prometia-se que ele iria viver eternamente, ou reencarnar, sua mente iria se transmutar por alguma figura divina maior, melhor. E é claro que ele aceitava morrer por causa disso. Claro, não sei, mas para a sociedade fazia sentido. No caso do cidadão, como ele vem da religião patriarcal vigente, ele não pode mais morrer, tal como o rei divino micênico, que se apropria das concepções psíquicas da deusa, mas se recusa a emergi-la de forma a perder o seu status social. Todo o sagrado feminino, todo o sagrado masculino é abstracional. Todo ele. Leva o tempo que for necessário para absorver essa informação. Quando o sagrado masculino se institua, a primeira titanomaquia, né, que são esse embate original, o que acontece é a hierarquização de todos os setores da sociedade. Como eu disse, o sagrado feminino impõe a premissa da coletividade, do governo alternado. E, por contrapartida, a gente tem a movimentação política grega de todo o período micênico e depois de volta, que são de institucionalização dessa sociedade, né? A gente tem primeiro os reis, né? A gente tem os brasileiros, a gente blá, 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 blá. Esse pessoal começa a brigar com o sagrado feminino, instituindo novas formas de poder, para se manter no poder. É uma nova titanomaquia. E como é que se resolve isso? Através do direito. Porque a única coisa que você pode movimentar a sociedade é ter poder sobre quem pode morrer e quem pode viver. Numa sociedade que é hierarquizada, mas que é hierarquizada sob a condição, sobre o pagamento, por exemplo, do direito antigo, em que você não podia ferir o clamor do sangue, por exemplo, né? Que você tinha direito de vingar os crimes de sangue, porque o sangue é a manutenção da vida original da deusa, né? Quando a gente tem o direito pondo um fim no homicídio, pode passar, por favor. Isso é do herói. Pondo um fim no homicídio, tá, já acabou, vou ficar. Pondo um fim no homicídio, a gente começa a ter um processo de organização na sociedade que corta completamente o único movimento psíquico de manutenção da organização social que sobrou do sagrado feminino e que não foi espiritualizado pelo patriarcado. Tanto que ele é cortado, e a gente tem diversas... Inclusive, a maioria das tragédias de Ésquilo vai falar dessa titanomaquia moderna, né? Aqui era uma passagem muito breve, porque eu achei engraçado que acho que o Gabriele falou isso no primeiro dia, que o Aristóteles, o Platão tem uma passagem que ele fala que o cidadão, ok, é aquele que não é nem muito bom, nem muito mal, né? Porque ele precisa ser trabalhado de sua virtude. E, para o Aristóteles, o herói é essa mesma pessoa, né? Ele não pode nem ser muito boa, nem muito má, porque ele precisa trabalhar sua virtude em função do que a polis necessita naquele momento, que, na verdade, é a queda dele. Pode mandar, por favor. Que é o direito antigo. Passa, por favor, que já acabou o tempo. Então, aqui não dá para ver, né? A gente consegue perceber, não sei nem se eu fui claro o suficiente, que a mitopoese é essa subestrutura que vai tomando conta, que, de alguma forma, vai se encurtando em todas as premissas de produção cultural da sociedade, inclusive o fenômeno do democrático, como acontece em todas as outras culturas do mundo. E que eu acho que vale muito a pena a gente começar a estudar, ou pelo menos pensar os fenômenos que a gente estuda e pensa, também pensando na sua característica, na sua natureza cultural. Porque não existe dissociação real entre a produção científica, acadêmica, seja de que século for, e a cultura em que ela está inserida. E a gente usualmente coloca a produção dentro do seu tempo e espaço históricos, mas não dentro da cultura. O que não faz o menor sentido. E contribui para uma série de coisinhas meio estranhas, né? Não? Mas isso a gente discutir depois. Pode passar, por favor? Pode passar. Por último, lembra que eu falei a mitopoese? Estou acabando. A mitopoese, toda mudança de organização social, institui necessariamente em criações de mitos, né, em mitopoeses. Eis os mitos surgidos no período clássico. Que temos, por exemplo, Atena, foi falado aqui Atena e Ártemis como deusa esparteno. Uma curiosidade, Atena é uma deusa virgem em Atenas.
Atena é considerada uma deusa patriarcal em Atenas. Ela não é virgem em diversas outras polis e nunca foi desde os tempos pré-helênicos, né? Eu tinha até os textos onde ela aparece como figura tríplice da deusa. Inclusive, em Epidauro, ela é a mãe de Asclépio, que é o deus da medicina. Todas as mitopoesias da Grécia Clássica, os mitos que surgem da Grécia Clássica, são de manifestações da deusa com Zeus, que as subjuga, as coordena, para encurtar na sociedade o seu domínio. Então, a gente tem Atena, como, de repente, vira uma deusa virgem. Thalia, depende de quem você está falando, é a musa da comédia, surge como companheira de Apolo. E por isso, cadê o Daniel? Acho que foi o Daniel, não, foi outro cara. E por isso a comédia ela é usada para fins políticos de organização social, porque Apolo é o deus da medida que organiza a sociedade, Melpomene é uma deusa sacrificial, e a deusa da tragédia, e eu não vou falar sobre Orfeu e Dionísio. Mas, principalmente, surge uma divindade que todos nós conhecemos, chamada Dike, não sei como fala, que é o direito novo. Cujo culto ritualístico é justamente o debate dos julgamentos, se aquele cidadão está autorizado a permanecer vivo ou não. Como a gente pode falar de uma laicização do pensamento político, apenas e exclusivamente, quando a gente tem, com o pensamento político, gera novos mitos? E gera até hoje, na verdade, mas isso é outro papo para outro rolê. Tá bom, obrigada. Desculpa aí eu adiantar da hora. Não, muito obrigado, Gabriela. E só deixar explícito que, muitas vezes, a filosofia também funciona como um refúgio, né? Que as disciplinas acabam expulsando a gente. Isso é de verdade, estou falando por experiência própria também. E serve como refúgio, e aqui eu acho que é um pouco a ilustração disso, né? Como a gente está num ambiente que, pelo menos eu, acho que todo mundo aqui se sente acolhido, exatamente, não expelido, como a gente, às vezes, se sente expelido de outros ambientes acadêmicos, das nossas disciplinas e tudo mais. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria de agora chamar o Leonardo Guimarães da Costa, por favor. O Leonardo ele é mestrando aqui na Metafísica da UNB, ele é licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ele vai apresentar, o título da apresentação dele é That Bull's Look, o processo de condenação de Sócrates sob a ótica ateniense. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Eric. Boa tarde, gente. Então, essa comunicação tem como título, né, That Bull's Look, o processo de condenação de Sócrates sob a ótica ateniense. Essa comunicação, longe de pretender apresentar um panorama acerca da democracia ateniense do quinto século, do final do quinto século e início do quarto século antes da Era Comum, visa apenas apresentar a condenação de Sócrates sob um contexto submítico, tal como comumente interpretam alguns estudiosos do diálogo Fédon, né, como Gonzalez, Burger, Dore, Brun. Este pano de fundo mítico, né, essa moldura mítica, do último dia da vida de Sócrates, é aquele que narra o mito de Teseu e do Minotauro. Quando Teseu, filho do rei Egeu, disposto a derrotar o Minotauro, encarcerado no labirinto pelo rei de Creta, embarca com os jovens escolhidos para serem devorados por este monstro híbrido, a fim de acabar com essa flagelosa punição. Para essa apresentação, utilizaremos uma sugestão de interpretação do Fédon a partir desse contexto submítico apresentado por Dylan Feeder. Ao contrário da comum interpretação, né, de ver em Sócrates o novo Teseu espiritual, e aqui espiritual eu digo aquele que concerne a alma, né, nada no sentido assim, religioso do tema, que livra os seus companheiros da prisão, são aqueles 7 pares de jovens, né, os 2 vezes 7, que livra esses jovens do terrível Minotauro, que no diálogo às vezes se apresenta como o medo da morte, às vezes como o perigo da misologia. Feeder vai apresentar uma sugestão invertida. Ele vai dizer o seguinte, olha, Teseu ou melhor, são os atenienses que livram seus jovens do Minotauro, que é Sócrates, corruptor da juventude e ameaça iminente para a democracia. Então vamos lá. O título que leva essa comunicação
começa com um trecho retirado dos últimos instantes da vida de Sócrates. Após a exposição filosófica sobre a imortalidade da alma, recomendar aos companheiros que cuidem de suas almas, tomar um último banho, conversar e despedir-se de seus familiares, chega, pois, a hora da execução da pena capital proferida no julgamento de Sócrates. Diz que quando o servidor dos 11 chega com a taça, né, com o veneno, Sócrates toma essa taça nas mãos e, sem receio, ele diz: ao mesmo tempo, né, e aqui é o Fédon narrando para o Ecécrates, ao mesmo tempo ele estendeu a taça a Sócrates. E com perfeita naturalidade, Ecécrates, sem que a mão lhe vacilasse ou se alterasse a cor do rosto, pegou nela e, fixando no homem seu habitual olhar de touro, inquiriu: que dizes, se me servir dessa bebida para uma libação? É ou não lícito? E ele responde: por nossa parte, Sócrates, respondeu, preparamos a dose que achamos conveniente, ou seja, o veneno mortal está ali na medida certa. E ele vai dizer: entendo, mas pelo menos ser-me-é permitido, se é que não devo mesmo, dirigir uma prece aos deuses para que me tornem propícia esta viagem daqui para o além. Esta é, pois, a minha prece, e oxalá assim seja. E dizendo isso, segurando a taça com a mesma naturalidade e serenidade de espírito, despejou-a de um só trago. Aqui nós utilizamos a tradução da Schiappa, né, e depois dessa cena, nós vemos ali os companheiros filósofos de Sócrates, eles estavam comedidos, né, sem chorar, sem demonstrar tristeza, mas naquele momento que ele tomou a taça, todo mundo rompe em prantos, né, Alcibíades ele também com mais emoção do que ninguém. Então, a tradução que a Schiappa de Azevedo usa para Tauredon Hipoblepsas, né, olhar de touro, ele vai garantir uma fidelidade ao texto original. Assim como a tradução da Eva Braun, né, de que nós tiramos aqui o título, That Bulls Look. Outras traduções, como a de Robin, Loriot e de Gouin, também vão trazer fidelidade a esse texto original. Vão falar de um homem que olha como um touro. Mas nas traduções inglesas, nós vemos uma difícil similitude. Isso que vai notar é o Führer, né? E a exceção de Braun, certamente. Basta pensar nas traduções de Hackford, Gallup, Larson, Sedley, Fuller e Cooper. Todas elas carregam uma tradução que não vão falar que Sócrates olha com um olhar de touro, mas que ele olha com um olhar de soslaio, né? Aquele olhar de lado, misterioso, né? Às vezes, alguns usam até malicioso, para poder traduzir esse olhar de touro. Mas por que Platão utiliza a imagem do touro no rosto de Sócrates? Não seria mais oportuno compará-lo, como tradicionalmente o compararam, com os silenos, né, que de nariz achatado, olhos esbugalhados, lábios grossos, tal como ele é retratado lá no banquete de Platão em Xenofonte? Ou ainda não poderíamos compará-lo também com um caranguejo, né, que olha de lado, ou um asno também, como o próprio Xenofonte vai fazer isso no seu banquete? Na comédia As Nuvens, Aristófanes vai fazer as deusas homônimas ao título, as nuvens, saudarem a Sócrates como um sacerdote das bobagens mais sutis. Ele que anda altivo e atento pelas ruas com o seu olhar para o alto, ou de lado, né? Toftalmo parabales. É um escolho essa passagem de Aristófanes que vai identificar esse olhar como o olhar de touro, né? Então lá no escolho vai estar escrito, né, embaixo dessa expressão. Tauredon horais. A interpretação seria, então, como diria Sandra Peterson, a de que Sócrates olha travessamente como um touro, cujos olhos estão nas laterais da cabeça e não na frente. Sob essa perspectiva, assim, podemos, então, comparar a atitude de Sócrates com o discurso de Alcibíades, onde Sócrates, Sócrates se retira da batalha de Délion com o olhar altivo e olhando de lado, né? Toftalmo parabalon. Então, quando Alcibíades vai fazer o seu discurso, né, e vai falar que Sócrates se portava melhor do que ninguém na batalha de Délion, quando os atenienses batiam em retirada, ele estava lá, todo mundo correndo, Sócrates andando normalmente, né, de lado, olhando para ver se tinha alguém, né, atrevendo, e ele vai dizer que essa calma de Sócrates, essa coragem de Sócrates foi o suficiente para que ele ganhasse o respeito e para que Atenas, né, se baseasse ou tivesse se baseado nessa atitude de Sócrates. Assim,
nós temos aqui uma sugestão de associação. O fato de Platão colocar Fédon, né, como narrador do diálogo não parece acidental, pelo menos assim não vê Freire. O Fédon, que foi um histórico escritor do Socrático Elogoi, escreve um diálogo chamado Zopiro, onde o visitante de Atenas, de nome Zopiro, né, um grande fisionomista, ele vai ser instado por Sócrates a demonstrar sua afirmação de que poderia adivinhar o caráter de um homem pela sua aparência. Assim, a relação de similitude que o Dylan vai estabelecer entre o touro e a imagem de Sócrates naquele instante é a de que Sócrates é um touro sacrificial. O sacrifício, né, como sabemos, está ligado à purificação. E a purificação é um tema recorrente no diálogo Fédon. Burkitt vai conectar a disposição da pena capital com o sacrifício através de 2 elementos: a última refeição e a boa vontade, a disposição para o sacrifício. Sócrates, no seu ritual de morte, ele recusa se alimentar, né? Mas ele vai aceitar de boa vontade a morte. Aliás, ele vai além. O touro, né, no ritual sacrificial, quando ele vai ser sacrificado, né, as pessoas jogam ali bolo de mel ou água para ele tomar ou comer, né, e assim ele vai abaixar a cabeça para ser algo símile a um gesto de estou disposto para o sacrifício, né, uma disposição. Sócrates não. Ele não só parece estar disposto ao sacrifício, ele de fato já está disposto ao sacrifício. Sua disposição no último dia, sua afirmação de que a vida já deu o que tinha que dar no diálogo, vão corroborar com essa afirmação. Freire, então, irá afirmar que Sócrates é esse homem com olhar de touro, ou, em outras palavras, um homem touro, minotauro. Assim, identificando Sócrates como um terrível minotauro que está prestes a ser derrotado, consequentemente, o questionamento acerca de quem cumpre o papel desse Teseu espiritual para nessa interpretação. Um link pode ser feito com outra menção à imagem do touro no diálogo, o mito de Teseu, relatado lá no começo do diálogo. Para entendermos isso, precisamos recortar o diálogo da seguinte maneira. Então, nós temos, primeiro, o diálogo de enquadramento, né, que acontece entre Fédon e Equécrates, lá em Fliunte, lá no Peloponeso. Né? Equécrates quer saber se o Fédon estava no último dia de Sócrates, ele quer saber do que ele falou, quais foram os seus últimos momentos. Né? Fédon vai dizer, não, estava lá. Né? Ele diz, olha, mas estranho, porque entre o julgamento de Sócrates e a sua execução demoraram em torno de 30 dias. O que foi isso? E o Fédon vai dizer, olha, foi uma simples coincidência. Acontece que os atenienses, um dia antes do julgamento, estavam ali ornamentando a polpa do navio, né, para o festival ali, de Apolo, que comemora a libertação por Teseu dos 7 pares de jovens e de si mesmo do labirinto onde residia o Minotauro. Então, esse é o diálogo de enquadramento. Depois nós temos o subtexto mítico do diálogo, né, que é o mito de Teseu, que vai ser retratado dentro desse framing. Depois nós teremos a narrativa primária, né, que é o relato em si do último dia de Sócrates, que se inicia no romper da aurora e irá até o fim do dia com Sócrates e seus companheiros na prisão. E, por último, nós temos aqui o mundo espiritual, né, esse mundo da vida após a morte que Sócrates relata aí, no seu mito escatológico. Na narrativa primária, do ponto de vista platônico, Sócrates será o novo Teseu. Tá? Ele combate o Minotauro, que lá no diálogo é representado ora pelo medo da morte, ora pelo perigo da misologia, salvando a si mesmo e aos seus companheiros destes medos, né, destes perigos aí. Mas a mesma narrativa primária também pode ser colocada de outro ponto de vista. Nesta visão, que é a de Freire, Sócrates não é Teseu, tá? Mas um Minotauro, pois ele é um terrível monstro que precisa ser combatido a fim de livrar os seus jovens do labirinto de ideias corrompidas e, consequentemente, da morte. Teseu são, então, os heróicos atenienses a livrar os seus jovens da corrupção empreendida pelo monstruoso Minotauro, o Sócrates. Sob a perspectiva de uma democracia ameaçada, deixar que por aí ande um Sócrates que fora relacionado com Alcibíades, Cármides e Critias, é colocar na juventude de uma cidade constantemente atacada a possibilidade da extinção efetiva da democracia. Entretanto,
Se a democracia ateniense permitiu que Sócrates andasse tanto tempo a indagar e a perturbar os espíritos dos jovens atenienses, por que só apenas com mais de 70 anos de idade é que Sócrates será processado? Porque a plateia, que ria da caricatura burlesca que Aristófanes fazia de Sócrates, agora não vê mais Sócrates como motivo de piada, e sim como preocupação. A necessidade de se livrar de Sócrates vai constituir para os atenienses, lá em 399, a heróica atitude de se livrar daquele que agora é um perigo iminente para Atenas e seu sistema democrático. A Apologia de Sócrates, de Platão, lembra-nos a afirmação de que Sócrates fora acusado formalmente por 2 crimes: corrupção da juventude e ateísmo seguido de introdução aos novos deuses. Contudo, primeiro, ele se vê na necessidade de se livrar de uma acusação muito antiga, que não é uma acusação formal, de que ele era um sofista, né? E essa afirmação foi a que foi levantada por um certo comediógrafo, ele vai dizer, lá em Apologia 18d. A imagem de um Sócrates lá nas nuvens, né? Analisar a distância de uma pulga, analisar a distância, qual a distância de que uma pulga pode saltar, pelo fato dela ter mordido a sobrancelha de Querofonte, saltado de novo para a cabeça de Sócrates, ou a saber se os mosquitos, se as moscas, cantam pela boca ou pela saída do intestino, aquilo ali avivava a mente daqueles que estavam ali presentes no julgamento. Aquelas pessoas, desde cedo, tomam ciência desse homem pitoresco e suas supostas investigações. Essa imagem, para Sócrates, é difícil de arredar e, portanto, para ele, lá na Apologia, parece talvez aquela mais difícil de se livrar, que mais causa preocupação. Em Plutarco, na vida de Péricles, nós vemos uma afirmação que chama a atenção acerca de um fato que se fez presente lá em torno do início, quase perto do início da Guerra do Peloponeso. Então, nós temos aqui: por essa altura, Aspásia sofreu uma acusação de impiedade, quando o comediógrafo Hermipo a perseguiu e a acusou de receber mulheres livres num lugar onde Péricles pudesse ter encontro com elas. Então Diopites propôs, um adivinho, tá? Propôs um decreto segundo o qual quem não acreditasse nas divindades ou ministrasse ensinamentos sobre fenômenos celestes seria sujeito a um processo de denúncia pública, dirigindo as suspeitas contra Péricles por causa de Anaxágoras. Essa denúncia pública, essa exanguelia, é um processo que deve ser julgado com mais rapidez. Deve ser uma coisa urgente. Talvez tais convicções, como nota Adcock, né, sobre aqueles que versavam sobre a astronomia e manifestavam descrença no sobrenatural, tenha sido por medo, talvez, aí, daquela fúria celeste, né, aquela manifestada na praga que se abateu em Atenas. Mas o que cabe nessa expressão mesmo é que a Atenas democrática já manifestara aí uma cautela contra os filósofos. Não obstante, a acusação formalizada por Meleto, lá na Apologia, é precisa. Sócrates diz: devo agora me defender de Meleto, tido como um bom homem, apegado à sua cidade, e um dos últimos a me acusar. Como os outros acusadores, ele também jurou formalmente algo nestes termos: afirmo que Sócrates é danoso, pois corrompe os jovens e não crê nos deuses venerados pela cidade, mas em outras novas divindades. A introdução de novos deuses e a não crença nos deuses da cidade coloca Sócrates em uma forma de ofensa contra a religião pública. Ele negligencia o culto e ensina algo antirreligioso. Atenas se mantém em vigilância contra aqueles que ameaçam a desestabilização da ordem socio-religiosa da polis. Do tempo em que passa a atividade de Sócrates em Atenas, a punição para ele já era válida, e já deveria ser acusado. Contudo, esta acusação permanece enclausurada sob a xiste do teatro, a xiste da comédia, sobre o embaraço do vexame e nada além disso. A Atenas tolerante nada encontrara de preocupante contra a atuação de Sócrates, pelo menos não até que se completasse seus mais de 70 anos. Pois em 411 e 404, um grupo derruba a democracia. A Atenas tolerante se põe, então, em estado de defesa contra o corruptor da juventude. Jovens aristocráticos desempenharam papéis importantes nessas empreitadas, e algumas delas eram, se dizia, do círculo de relacionamento de Sócrates. Alcibíades, desertor ateniense, que se pôs ao lado dos espartanos após a mal-sucedida expedição contra Siracusa, era um deles. Perdoado em Atenas,
conquistou a liderança da esquadra em Samos, e isso faz com que se conquistassem aí o perdão dos democratas. Mas não tarda até que ele caia em descrédito. Pois, como dizia Tucídides, a sua profanação, a mutilação às ermas, contudo, sempre o estigmatizará como aquele que se insufla como conspirador da democracia. Quando os 30 sobem ao poder, são guarnecidos de um exército de jovens simpatizantes à oligarquia. Esses jovens vão fazer com que os atenienses se recordem daqueles jovens socratizados, né? Como dizia Aristófanes em As Aves, que andavam com porretes, né, nas mãos, sempre em vigilância. Com a derrubada dos 30, a anistia não poupou aqueles que de alguma forma foram associados ao regime dos 30, dentre eles Sócrates, que mantinha contato ali com Critias e Cármides. Sócrates não poderia ter sido formalmente acusado por isso. Portanto, para os atenienses, a acusação deveria partir contra os seus ensinamentos. Diante do tribunal, Sócrates se defende das acusações de seu ensino. Platão parece fazer perceber que não eram essas acusações corretas que se faziam contra Sócrates. Então, no texto 4, nós temos, né? Platão está ali se defendendo e está indagando Meleto. Ele vai dizer a Meleto: então diga, Meleto, a todos, quem os torna os melhores? Quem torna os jovens melhores? Não tenham dúvidas de que você sabe a resposta. Afinal, isso preocupa tanto que, além de buscar descobrir quem os corrompe, ainda me denunciou na ágora. Pois então diga, quem pode torná-los melhores? Está vendo, Meleto? Como você se cala e não sabe o que responder? Não se sente envergonhado? Isso não é prova suficiente de que nunca se interessou por tais assuntos? E mais à frente ele dirá, né, seguindo a sua defesa: além disso, ó homens de Atenas, parece bem evidente, como eu dizia, que Meleto nunca se interessou, nem muito nem pouco, por essas coisas, né, pela educação dos jovens. E depois ele vai dizer também: o que já disse, na sua defesa, me parece suficiente para demonstrar que não sou culpado e que a acusação de Meleto é infundada. Entretanto, é verdade aquilo que disse anteriormente sobre o ódio excessivo que muitos homens acumularam contra mim. E será isso que me condenará, se condenar eu for. Não Meleto ou Anito, mas a calúnia e a inveja de muitos. Sócrates deixa evidenciado que, apesar de toda essa insegurança dos atenienses por uma possível associação indireta aos 30, ele também foi um dos que não obedeceram ao regime. Então, ele vai dizer aqui: isso ocorreu quando a cidade ainda era democrática, mas depois, ao se estabelecer a oligarquia, os 30 me chamaram e fui ao seu encontro na cúpula, onde nos ordenaram trazer o Leon Salamínio, né, um homem do Partido Democrata, para que aqui fosse morto. Eles deram ordens como essas para muitos outros, pois desejavam implicá-los em seus crimes tanto quanto fosse possível. E eu então provei, não com palavras, mas com ações, que estava pouco me importando com a morte, se me permitem essa expressão trivial. Minha única preocupação era não fazer nada que fosse ímpio ou injusto. E no que me diz respeito, aquelas pessoas, com todo o seu poder, não conseguiram me obrigar a fazer algo que considerava injusto. Ao sairmos da cúpula, enquanto os outros 4 seguiam para a Salamina, em busca de Leon, tomei outro caminho e me recolhi à minha casa. Por causa disso, certamente teria sido morto se o governo não houvesse caído logo em seguida. Ainda que Sócrates tenha ideais antidemocráticos, Platão faz questão de deixar claro que ele jamais se juntou às conspirações, às sinomosias. Ainda assim, Atenas só veria sua juventude, e no profundo da intenção a democracia, livre de perigos que se mostraram factuais no passado, se livrassem daquele homem perigoso, que foi associado a homens que conspiraram contra a democracia. No tribunal, ou melhor dizendo, naquele labirinto de defesas suscitadas por Sócrates, os atenienses se viram no campo de batalha contra esse monstro perigoso para os atenienses. No seu olhar de soslaio, de touro, a vagar pela cidade, como diria Aristófanes, o monstro está à solta e devora tudo aquilo que de bom Atenas julgara ter semeado em seus ideais. Fédon conta que no labirinto, Teseu salvou a si mesmo e aos jovens que estavam com ele.
Atenas salva a sua juventude e, por conseguinte, julga ter salvado a si mesma de uma possível fonte de conspiração antidemocrática. No cárcere, onde deveria encontrar sua morte, o Minotauro já não é mais ameaçador. O Minotauro é manso. Demonstra serenidade, até mesmo a voluntariedade com o que haveria de se passar ali. O veneno mortal, instrumento da justiça ateniense, foi bebido de bom grado por ele. Podendo dilatar a hora de sua execução até o mais entardecer, como faziam os outros condenados, ele já não prefere mais se agarrar àquilo que já deu o que tinha que dar, a vida. Platão refaz, já concluindo, no Fédon, uma nova defesa àquele que fora condenado por Atenas. O touro que olha de soslaio é o sacrifício por excelência. Deixar um bolo de mel ou colocar água para que o touro se sirva para pensar que a inclinação de sua cabeça parece um consentimento, encontra plenitude neste Minotauro, deste homem touro, que Atenas cometeu o terrível engano de assassinar. Este homem touro se torna um sacrifício mais puro do que o animal. Ele, de fato, inclina sua cabeça. Não foge de Atenas quando as coisas não estão boas para ele. Recusa o pedido de Críton. Não renuncia seu modo de vida, acolhendo assim a verdadeira definição do filósofo, cuja tarefa principal é aprender de morrer. Platão deixa claro, não só na carta 7ª, mas como aqui também, que o mais justo e nobre de todos os homens morrera por um terrível engano. O tiro saiu pela culatra. O Minotauro não é derrotado. Ele mesmo acolhe a morte, não como o maior de todos os males. Existe coisa pior, o descuido da alma. Talvez se os atenienses cuidassem de suas almas, isso é como poderia dizer Platão, e não tivessem essa descrença no discurso filosófico, então seriam de fato heróis. Não por combaterem um homem que acreditaram ser um monstro, mas por combaterem este Minotauro espiritual, que deve ser combatido em cada um deles, a cada dia. Este Minotauro chamado a misologia. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu gostaria de chamar agora, por favor, a Fernanda Matos Borges da Costa, por favor. Ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará. Está denunciando. Ela foi aluna do curso de especialização em estudos clássicos aqui da Arcai e é mestrando no programa de pós-graduação em Letras Clássicas da UFRJ. O título da apresentação dela é Ruptura e Transição na Oresteia, uma cosmologia de caos e ordem na trilogia de Ésquilo. Muito obrigado, Fernanda. A palavra é sua. Eu que agradeço a apresentação. Eu costumo dizer que, quando dizem que eu sou de direito, estão me denunciando. Eu não sou de direito há mais de 10 anos. Então, esse trabalho, ele foi... Já está aqui. Ele é uma medida entre a minha dissertação de mestrado e o projeto de doutorado. Pesquisa de doutorado parte de conclusões desse trabalho. Então, ele é também um trabalho não terminado. Então, eu agradeceria, inclusive, se alguém tiver observações interessantes para fazer, porque, enfim. Esse trabalho, eu vou aproveitar aqui para falar para vocês, dividir ele em 3 partes, né? Uma primeira parte eu vou comentar como é que a Oresteia é uma narrativa de transição, o que, para quem conhece a Oresteia, já sabe, né? Tem uma ideia do que é. Então, essa é uma parte menor. Uma parte 2, eu vou explicar um pouco sobre o que significa transição numa perspectiva cosmológica de ordem caos. E, na terceira parte, eu vou usar alguns apontamentos para mostrar como a Oresteia reproduz essa cosmologia. Certo? Então, prosseguindo aqui para a primeira parte, uma narrativa de transição. A Oresteia, ela, pelos seus temas, pela sua estrutura, pelo próprio fato de ela ser uma tragédia, pelo momento em que ela é reproduzida, encenada, ela trabalha com uma recente formada democracia e lida com a perspectiva do fechamento do Tribunal do Areópago, que acabou de fechar no período de Ésquilo, e Ésquilo apresenta essa peça. Então, existe já no momento histórico da apresentação da peça um reconhecimento daquele momento específico. Esse é um momento de transição. Estamos entrando aqui para um novo contexto dessa sociedade. E na narrativa interna da peça, nós temos
vários trechos, eu separei três generalizações, né, para não ver trecho por trecho aqui ainda, em que a gente começa o Agamenon pensando nos efeitos da guerra, não em Troia, mas em Argos. Né, como a guerra afeta não quem foi para a guerra, mas quem ficou para trás. E como as transformações que a sociedade grega passa com a ausência do seu sistema de governo, basicamente. Né, porque foram todos os reis, todos os jovens de idade viril, todos os guerreiros aptos. Né, ficaram os idosos, as crianças e alguns homens, poucos homens, para proteger a cidade e aqueles que fugiram, né, do grande draft dos exércitos. Desde a fala do Fílax até a última discussão do coro com Egisto e Clitemnestra, a gente tem um diálogo que fala sobre o que aconteceu com Argos, né, por causa da guerra. A morte do Agamenon e suas consequências são elas mesmas também um retrato interno já da trilogia sobre transição. A gente tem, basicamente, uma sucessão, né, de Estado. Clitemnestra governou por 10 anos, Agamenon chega, não volta ao poder, ele é morto, né, e Clitemnestra e Egisto governam por mais 10. Né, e, quando Oreste vem, outra sucessão. Todas essas sucessões sanguinárias, né? Então, também vamos falar sobre isso. Por que essa narrativa ela não poderia mostrar outra coisa que não uma transição que fosse conflituosa? E os próprios temas gerais, né, do matricídio, da purificação e o do julgamento final, têm a ver com esse caráter transicional. Eu separei alguns autores aqui, não vou explicar todos eles, mas era mais para mostrar assim, existe, ao longo da produção assim, dos séculos, mas esse é especificamente do último século, uma produção acadêmica bastante profícua, comentando sobre esse valor transicional da tragédia. Mas ela às vezes, vem com temas do tipo culpa e responsabilidade, às vezes ela vem com temas tipo sacrifício, ou ela vem com temas sobre como ocorre a transição, né, de um Estado monárquico para um Estado democrático. Todos esses autores eles comentam sobre isso, né, de uma forma ou de outra. Eu também costumo comentar, assim, tendo passado por uma série de autores e percebido na leitura deles esses elementos transicionais, uma das coisas que eu percebi também foi o elemento transicional da própria exposição desses autores. Né? Autores como Quito, da década de 40, né? A gente já está chegando mais perto da década de 40 de novo. Ele lia essa transição de uma maneira. Quando a gente vai para autores como Dodds ou Lloyd Jones, eles já leem esse mesmo elemento transicional de outra forma. Né? Dodds, por exemplo, tem uma perspectiva antropológica, né, sobre cultura da vergonha e cultura da culpa. Lloyd Jones quer caracterizar essa transição como um certo primitivismo pré-cristão. Então, cada um desses autores interpreta de uma maneira. E, geralmente, os textos eles trazem deles bastante o retrato daquele pensamento momentâneo da escolástica da época. E isso me levou para procurar quais são os elementos, uma cosmogonia interna ao pensamento grego que explicasse transição. E um dos que eu encontrei, para mim foi o mais atraente, foi essa relação entre ordem e caos. Na própria Oresteia, a gente encontra textualmente, e na narrativa e no enredo, esses elementos que retratam ordem e caos. Nós vamos voltar para cá depois. Eu tenho alguns textos, alguns trechinhos, que, se der tempo, a gente olha rapidamente. Mas uma das coisas que a gente já tem estabelecidos, logo no Agamenon, no hino a Zeus, o hino começa falando sobre a ordem de Zeus, né? Sobre como a ordem de Zeus ela funciona de uma certa maneira, tem uma certa herança. Todos que já conhecem sabem o que é o pateimatos, né? O saber por sofrer, aprender através do sofrimento. E essa ordem de Zeus, anunciada pelo coro de anciãos no Agamenon, ela é uma ótica de como ler, qual é a perspectiva. Né? É uma das maneiras, ou um dos acessos possíveis de ler qual é a perspectiva da tragédia, dessa tragédia. Ela também traz, já desde no iniciozinho, a sucessão entre deuses, e como é que um processo sucessório entre deuses ocorreu primeiro, né? Como é que Zeus chegou no poder, como é que ele chegou a ter essa ordem, ele não foi o primeiro governante dela. E, claro, na tragédia, uma relação entre deuses novos e antigos, né? Entre as Erinhas
e os deuses novos, né? Especificamente as erinhas. Tem vários deuses antigos também, alguns deles mencionados também na peça, mas esse especificamente fala das erinhas, né? Com o motivo da vingança, da reparação e da justiça. E uma observação também que eu deixei é... Outras peças de Ésquilo fazem isso também, né? Todas as outras que a gente conhece, pelo menos, né? Os persas, os Sete, os Suplicantes, o Prometeu, todos eles falam sobre um momento transicional específico em que se precisou alterar algo na ordem, né? Uma das diferenças entre Zeus e os seus antecedentes, né, entre Cronos e Uranus, é que Zeus aprendeu a transformar a ordem. A cada momento que a ordem entra em crise, ela sofre uma transformação, e ele continua sendo o líder desta ordem, né? Então, nos persas, a gente percebe isso na figura de Xerxes, né, e Dário, mais uma sucessão, né, e como ocorreu a decadência daquela ordem, e o que essa decadência dessa ordem diz para os atenienses da época, né, da época da apresentação da peça. Mas, enfim, não entrando nesse detalhe, senão a gente vai demorar muito. Na próxima slide, a gente vai ver... Opa, eu não passei aqui. Esse era aquilo ali. Na próxima parte, a segunda parte, eu vou falar um pouquinho do que é essa transição na perspectiva ordem-caos. Os colegas que já estudaram pré-socráticos podem me ajudar aqui, inclusive, né? A gente pode pegar um pouquinho dali, teogonia, essas coisas. Certo? Por que eu acho que essa teoria de ordem-caos, essa ideia de ordem-caos, influencia a tragédia de Ésquilo? Bom, em primeiro lugar, porque essa cosmogonia é um mitos fundador do pensamento grego antigo. Ele faz parte do mitos que gera o pensamento grego antigo, até antes dos pré-socráticos, na literatura, até a literatura posterior, que a gente conhece, os helenistas. E ele tem várias maneiras de serem manifestos, né? A tragédia é só uma delas. Então, como a tragédia é uma herança e uma continuidade desse mitos do pensamento antigo, ela herda também essa cosmogonia. Certo? Para fins de resumo, inclusive, eu vou falar rapidamente só sobre essa cosmogonia a partir da teogonia, né? A cosmogonia, ela fala do nascimento de uma ordem, né? Como é que essa ordem nasceu? Ela nasceu a partir do caos. A gente tem uma primeira diferenciação que ocorre do caos para a ordem. Essa primeira diferenciação, ainda em teoria, né? O caos é uma existência que a gente não tem condições de quantificar, e dele se criaram os deuses primordiais. O caos gera os deuses primordiais. É a existência dos deuses primordiais que gera uma ordem, um cosmos. Isso é uma segunda diferenciação. É quando você já tem outras entidades que vivem nesse caos, que formam uma ordem. Essa ordem, ela tem, entre outras, duas características. Ela é sucessória e hierárquica. A gente vai falar disso também, bem rapidamente. Essa primeira hierarquia dos deuses primordiais, ela institui também duas forças dentro dessa cosmogonia. A criação a partir de Éureas e a criação a partir de Caos. Isso tem no poema de Hesíodo, mas a gente encontra também nos pré-socráticos. Né? Empédocles também fala disso, por exemplo. Eros é uma das forças que nasce a partir do caos, e ele é uma força criadora a partir da união e da multiplicação, né? Quando você une dois elementos e forma a partir dele novos elementos. O caos, ele se torna, dentro dessa ordem recém-criada, uma força criadora também, só que ela é por cisparidade, ela é por divisão. O que significa aqui? Então, nós temos uma primeira divisão, ordem-caos. Essa primeira ordem, esse primeiro caos, digamos, são os ordem-caos com letra maiúscula. Esse caos que permanece na ordem, né, é um caos, digamos, que entra nas frestas da ordem recém-criada, ele é uma das forças criadoras desta ordem, não apenas no seu princípio, mas na sua continuidade. A gente tem como exemplo imediato já, né, que alguns dos deuses, né, entre Gaia, Thanatos e Cronos, alguns dos deuses já dão luz, já geram outros deuses, alguns a partir de união, alguns por cisparidade. Do caos também nasce,
por exemplo, Nyx e Erebus. E Nyx e Erebus são deuses que produzem ou se reproduzem usando as duas forças, né? Erebus e Nyx reproduzem e juntos, a partir de Eros, geram outros deuses, tipo Remera, a Éter. E Nyx é a primeira divindade que tem toda uma sucessão que é gerada a partir apenas dela, né? Toda uma sucessão de divindades que são geradas por Nyx. E todas essas divindades, criadas por Ciciparidade, elas são continuadoras do elemento do caos. É só ver a lista, né? Nós temos lá, especificamente para a Oresteia, algumas importantes, tipo a Áter, tipo as Erinhas, né? A Ibris, a luta, a briga, o sofrimento, são todos filhos de Nyx. São todos deuses que não reproduzem eles mesmos, vários deles, alguns sim, mas vários deles não têm registro de reprodução, e que habitam nessa ordem, mas eles são vistos como elementos que reproduzem um certo caos, né? E aqui, no finalzinho, a gente tem um exemplo, né? Primeiro, o estabelecimento de uma ordem sucessória, que, até onde a gente tem o registro, né? A gente tem o registro da ordem patriarcal nos textos. A matriarcal se perdeu, né? Mais ou menos. A gente consegue ler nas entrelinhas da mitologia. E essa ordem sucessória vai ser importante aqui para a gente, mais porque ela está mencionada diretamente na tragédia. Um pouquinho mais sobre a ordem caos, né? Só para ajudar aqui a entender a parte seguinte, né? O caos, ele é um elemento de não existência, né? Ele representa tudo aquilo que não existe, porque a gente dentro da ordem não é capaz de quantificar, qualificar, né? Então ele é o absoluto desconhecido, enquanto a ordem ela é existência por excelência, né? O que existe, você pensou a respeito, conseguiu visualizar, conseguiu mentalizar, está, de alguma forma, dentro da ordem, né? O caos, então, ele é moldado pelo negativo. Ele representa aquilo que não é, enquanto a ordem é um positivo, representa aquilo que é. O caos, ele, por ser um negativo da não existência, ele é infinito. A gente não tem como quantificar o quanto a gente não conhece, né? O quanto a gente não é capaz de entrar na cosmologia. E a ordem é finita, né? Tudo aquilo que a gente consegue quantificar e qualificar faz parte da ordem e, por isso, é finito. O caos, então, é um elemento perene. Ele vai ser, para a nossa perspectiva, dentro da ordem, sempre o mesmo. Enquanto, para a própria ordem, ela é transitória. Ela nunca pode ser perene, ela não tem como ser, ela não sofre, ela não é capaz de se manter a mesma, porque a única coisa capaz de se manter o mesmo é alguma coisa que seja infinita e perene, uma não existência. O caos, então, é indeterminado e a ordem é determinada. O caos é imutável e a ordem é mutável. Essas características da ordem elas vão ser caras para a gente também mais para frente. Os pontos que eu queria chegar, tem mais elementos de relação entre eles que é possível fazer, mas eu precisava desses para chegar no ponto de que o caos, aquele caos com C minúsculo, que habita na ordem que existe, ele produz ruptura. Ele é um elemento de reprodução de ruptura. E a ordem requer transição. Ela é alguma coisa que precisa se modificar e se metabolizar, né? Vamos entrar na última parte, rapidamente? Sobre ordem caos na Oresteia. Para a gente identificar a ordem caos na Oresteia, nós precisamos começar falando um pouquinho do vocabulário. Não vamos encontrar as palavras ordem e caos exatamente dessa maneira no texto literário. Não é um texto filosófico, né? Mas tem elementos que são comumente associados à ordem e outros associados ao caos. E esse vocabulário é o que a gente encontra. E mais importante ainda do que encontrar o vocabulário é ver como é que eles se movimentam uns em relação aos outros dentro da narrativa, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui já diretamente mencionados. E eu tenho alguns trechos para mostrar. A gente pode passar mais rapidamente por alguns deles. Esse aqui é a parte do hino aos Zeus, que eu gostaria de mostrar para vocês. Como o elemento sucessório é importante para o hino aos Zeus, né? O coro, ao mencionar Zeus e falar com ele, comenta, né, que não vai falar a respeito de quem veio antes de Zeus, nem aquele que sucedeu ao que veio antes de Zeus. Ele vai falar da ordem que pertence a Zeus.
é um trecho da tragédia, se nós vermos a parte em grego, ele é super vago. O coro faz questão de não mencionar nomes. Mas, se é isso, então, por que ele menciona? Por que o coro... Por que Ésquilo achou importante deixar um elemento aqui de sucessão? A gente tem uma comunicação direta, né, entre dois pares, uma sucessão de deuses e uma sucessão humana. Existe um movimento no plano divino que é repetido no plano humano, né, das sucessões. E a própria sucessão de Zeus, como líder da sua ordem, não foi ela uma sucessão pacífica. Né? Ela foi uma sucessão sanguinária. E existem semelhanças entre a sucessão de Zeus e certas representações dessa sucessão humana. Né? E isso se mantém, a tragédia mantém o tema desse elemento, junto com a ideia de que você conhecer esse passado, conhecer essa tradição, ela lhe permite um aprendizado, né? Um saber a partir desse sofrimento. E a gente tem já dois deuses, um da ordem e um do caos mencionados, né? 2 elementos, o sofrimento, do qual nasce saber, e a justiça, que se está ali conectada, a justiça de Zeus ligada a este modelo de aprendizado. São 2 elementos, a dike, que é um elemento de ordem, justiça, juramento, são todos qualificativos de ordem, junto com uma certa ideia de sofrimento que deriva de ruptura, de transição e de violência. As erinhas, especificamente, eu escolhi elas para falar disso, que é mais fácil começar por elas. Elas são uma representação muito interessante de ordem caos dentro da tragédia. As erinhas, em algum momento, mesmo desde as antigas, elas puderam fazer parte da ordem de Zeus. Né? Elas são as deusas que cuidam das violências e reestabelecem a ordem a partir da violência e da vingança, quando é necessário. Né? E, no início da tragédia, no início do Agamemnon, a gente vê algumas curiosidades aqui. As primeiras vezes que se menciona as erinhas, elas estão conectadas com a missão de Menelau e Agamemnon. Agamemnon e Menelau são enviados por Zeus como erinhas para derrotar Troia. Né? Mas eu só destaquei no texto algumas das palavras que estão ligadas a caos, né? A esse elemento de ruptura e transição que a tragédia representa. Sem esse elemento de ruptura e transição, de certa forma, a ordem não se modifica. E a ordem ela não tem condições de se manter a mesma. Né? É aquele mito, aquela anedota, né, de que Zeus colocou a guerra de Troia para reduzir o peso dos heróis na Terra. Então, existe no pensamento mítico uma certa ideia dessa transição, né, que Zeus mantém. E as erinhas, com o tempo e ao longo da própria peça, elas passam de protetoras da ordem para promotoras do caos. Né? Em algum momento, as erinhas fazendo exatamente aquilo que elas deveriam fazer, seguindo exatamente quais são as suas responsabilidades e prerrogativas, elas fazem parte de um sistema que não funciona mais, né? Em que você encontra a esposa matando o marido, uma tirania estabelecida e um filho que precisa matar a mãe para restabelecer uma ordem de novo, né, uma ordem nova. Eu tenho esse trecho eu acho especialmente interessante, né, do verso 646, ele começa com dike, né, que o coro canta a respeito das erinhas. Ele começa falando de justiça. Há um primeiro momento que as erinhas são parte de um sistema de justiça, mas elas se reduzem, ao final, para violência. Né? Elas vão decaindo para se tornar mais violência. E o final das Eumênides, ela narra, basicamente, uma restituição de ordem. Mas restituição de ordem é uma maneira um pouco enganosa de falar. Na verdade, é uma nova ordem que nasce. Né? Você não restitui uma ordem antiga exatamente como ela sempre renasce transformada. E essa restituição ela é uma restituição que ocorre tanto no plano divino quanto no plano humano. Né? Por isso, é importante que as erinhas terminem não com a absorção de Orestes, mas com a transformação das erinhas em Eumênides. Sem essa transformação, você não tem uma resolução com uma crise que foi estabelecida desde o plano divino e tem o seu reflexo no plano humano. Então, a tragédia de Ésquilo também, essa Oresteia ela é particularmente interessante para estudar essa relação de ordem e caos, porque ela mantém esse constante diálogo entre o divino, o plano divino e o plano humano. E os dois planos sofrem das mesmas, digamos, aflições, só que de maneiras diferentes, né? Claro.
Apenas já para encerrar, né, o último trecho, eu coloquei para cá o trecho do canto das Eumênides, quando elas se tornam as protetoras da ordem, e o canto ele volta a, nas próprias palavras, restabelecer uma relação entre justiça e a força necessária para manter uma ordem justa. Né? Aquela força que as erinhas representam, a coação que as erinhas representam para manter uma ordem estável. E existem várias outras coisas, dá para perceber, né, que, já no último slide. Existem muitos sinais de transição na Oresteia para a ordem caos. O vocabulário, de certa maneira, ele ajuda a ler esse pano de fundo que a peça recorre. E a próprio enredo está constantemente se referindo a esse elemento de transformação, certo? Então, queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigada pela organização do evento e por terem sobrevivido aqui hoje, no penúltimo dia da palestra, para assistir a gente. Obrigado. Chamar o Léo e a Gabriela de volta à mesa, por favor. Aí, quem tiver alguma pergunta, por favor, já se dirigir aqui para perto do microfone. Alô? Oi, teste. Eu sou monitora, mas eu também quero fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela. Gabriela, você, né? No último. Tá, é essa mesmo. Gabi, eu queria saber quais são as suas referências bibliográficas para falar de sagrado feminino, porque o que a gente vê hoje no estudo feminista é que o sagrado feminino é uma coisa que está um pouquinho ultrapassada, no sentido de que ele apela para uma transhistoricidade que perpassaria, por exemplo, várias sociedades, independente de tempo e de quais sociedades são. E que isso enfim, isso não faria muito sentido mesmo, se a gente está pensando que diferentes sociedades se organizam de maneiras diferentes ao longo do tempo e do espaço, sabe? Também... Alô? Tá bom. Então tá. Foi mal. E também pensando que a própria Elsa Dorlan, num livro que agora foi traduzido para português, um pouco antes de vir aqui comentar, eu fui ver o que ela falava, né, sobre toda essa questão desse sagrado feminino, em que ela afirma que há até uma certa dificuldade de algumas autoras feministas em perceber o próprio trabalho feminino dentro de algumas sociedades, sabe? Então, essa mudança, assim, eu não estou aqui querendo falar que na Grécia Antiga não existia patriarcado, nem nada assim, sabe? Mas tentar perceber que, tipo assim, a mulher grega antiga é diferente da mulher grega atual, que é diferente de, tipo assim, do que é considerado mulher em outras partes do mundo em diferentes tempos históricos, né? Então é isso. Eu só queria atentar para isso, sabe? Assim, eu também estudo gênero e depois a gente pode trocar figurinhas de bibliografia. É isso. Obrigada. Não rolou. Rolou. Qual é o seu nome? Isadora. Tá. Quando eu falei de sagrado feminino, quando eu falo de sagrado feminino aqui, eu estou falando de uma sacralização do fêmeo. Isso não significa que seja uma unicidade do que é feminino. A gente precisa... Eu entendi que você está falando do sagrado feminino numa concepção que a gente tem, inclusive, contemporânea, né, de práticas rituais contemporâneas vinculadas a valores e papéis de gênero muito bem estabelecidos sobre o nosso olhar do que é o feminino. E que, tipo, não foi isso, não era isso que eu estava tentando falar. Tudo bem? Pronto. Mas aí é porque toda a questão também que você falou de tipo assim, uma substituição de um matriarcado para um patriarcado depois, entendeu? Sim. Então, quando eu estou falando de sagrado feminino, eu estou falando de uma sacralização do fêmeo que existe em diferentes perspectivas, e a gente
olha do ponto de vista antropológico, em diferentes perspectivas em alguns lugares do mundo, mas que se manifestam em suas singularidades. Mas que, por exemplo, no caso dos primeiros processos que a gente tem de uma organização de sagrado na sociedade, e aí eu vou usar, por exemplo, o The White Goddess, do Robert Graves, por exemplo, que a gente alcança pelo estudo do mito, e não necessariamente para colocar aqui papéis de gênero vinculados ao que a gente entende o que é feminino ou não na sociedade. E aí a gente percebe que a primeira sacralização é do fêmeo. Não sei se eu me fiz entender. O fêmeo necessariamente não quer dizer o feminino. E aí isso a gente chama de sagrado feminino, por uma questão de jargão. Por que o fêmeo? Porque, de alguma forma, dentro dessa sociedade, isso se regula aos processos de manutenção da vida da sociedade, na qual as pessoas que têm útero, que em diversas sociedades não são vinculadas à questão de ser mulher, como, por exemplo, não é vinculada para os iorubás, né? E essas pessoas participam nitidamente, não é vinculada para os iorubás hoje, não era vinculada para os maias pré-clássicos, é uma referência à minha irmã, que ela é maianista, a Carolina de Assis, depois eu passo. Mas que essas pessoas que se unem aos processos de manutenção da vida na natureza são vinculadas a uma ideia que foi chamada de sagrado feminino, que, na verdade, é uma sacralização do fêmeo. Quando eu digo que a gente tem, de alguma forma, uma perpetuação, é mais pelas práticas rituais, e eu vou chamar mais uma vez de The White Goddess, porque o Robert Graves faz esse estudo minucioso e exaustivo, às vezes, inclusive, sobre as grandes, só um minuto, são as grandes manifestações da deusa. E aí ela se manifesta na figura de uma divindade que é a deusa, ou que tem muitos nomes, né? Nesse caso específico, tem muitos nomes e se apresenta de muitas formas, mas que possui certa unidade de manifestação. Por exemplo, ela era uma deusa tríplice, é uma deusa que usualmente tem uma forma de que perpassa por processos da primeira face da deusa, uma face infante, ou, na verdade, uma face que a Ártemis ateniense vai pegar depois, que é a da Curótrofa. Você tem a parte orgíaca, que é a segunda face da deusa, e você tem a terceira face, que é a morte por renascimento, que, por exemplo, as Eríneas encarnam, né? Então, quando eu estou falando de sagrado feminino, estou falando desse contexto muito específico, de uma sacralização do que é fêmeo como processo de manutenção da vida, sem qualquer dissociação entre o que é ser humano ou a natureza. Quando a gente está no patriarcado, tem um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva. Agora, eu não vou lembrar direito quem é. Levi-Strauss. Isso. Não, não é do Levi-Strauss, não. Não? Não. Não, Márcia Mussa. Foi mal, galera. E a gente começa, então, processos de barganha dentro da sociedade que são vinculados para a sua hierarquização. E, nesse momento, a gente tem um paralelo com a admissão do papel masculino ou do macho na concepção. E é isso que eu estou tentando dizer. Quando você pega, as epistemologias do terreiro, por exemplo, que aí a gente ou dos bosquímanos, né, do Cairô, do Alto Cairô, quando você pega o Kojiki, que é o primeiro grande relato que a gente tem dos mitos sino-nipônicos, quando a gente pega relatos antropológicos dessa passagem de admissão do masculino dentro da manutenção da vida, a gente começa, paralelamente, a ter processos de hierarquização social. Por quê? É isso que eu estou chamando de inserção do patriarcado. Tá, posso responder? Pode. Uhum. Não, eu já vou acabar. Tá. Debate eleitoral. Não, tá, beleza. Mas é só finalizar a ideia que Cido responde. A isso eu estou chamando de inserção do patriarcado. Né? E não é assim, entrou o patriarcado, acabou o matriarcado, porque é o matriarcado da forma como a gente tem de hoje. Mas porque vai havendo processos de hierarquização da sociedade que são paralelos à importância que a figura masculina obtém na nossa sociedade. Eu vou falar rapidinho, e se você quiser falar depois, eu juro que eu não falo mais nada. Mas a minha crítica é justamente isso. Olha a quantidade de
de sociedades que foram colocadas no mesmo saco para poder... Como não? Você acabou de falar 1 milhão de sociedades. Não são o mesmo saco, mas é uma coisa que a gente entende como uma... Desculpa, eu te interrompi, isso é total, né? Não, estão mandando eu ficar quieta aqui. Tão mandando ir pra... Não, tudo bem. Lá fora a gente tem um debate acalorado sobre isso. Perdão. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos 3 que nos apresentaram aqui as suas reflexões. Uma sugestão para o Leonardo: tem um livro que foi publicado na década de 90, na França, do Jean Frère, que se chama Le Bestiaire de Platon. E ele estuda todas as imagens de animal que aparecem em Platão, talvez possa trazer alguns elementos aí para você também no conjunto de obras de Platão. E eu gostaria de dialogar um pouco com a Fernanda. Eu achei muito interessante, eu acho que é um tema muito pertinente e que tem um grande impacto na reflexão sobre a própria constituição da cidade e da democracia, né? E como você escolheu esse recorte da noção de ordem e de caos, eu queria te fazer algumas sugestões, já que você pediu sugestão dos colegas pré-socráticos, mas não apenas, porque eu acho assim, que se a gente pensar no que faz Hesíodo, tanto na teogonia, mas principalmente na teogonia, mas também nos trabalhos dos dias, o que ele está fazendo é o quê na prática? Ele está reunindo um monte de narrativas míticas que existiam dispersas por todo lado, em múltiplas versões, e ele está fazendo o quê? Ele está conduzindo esse emaranhado de relatos míticos a uma mesma estrutura narrativa. Então, ele, como obra literária, então, não, como cosmogonia, não apenas como conteúdo, eu acho que é interessante, talvez, você incorporar também essa ideia de que o próprio procedimento de compor uma teogonia, né, já traz em si essa tentativa de estabelecer uma ordem num caos. Né? E essa ordem no caos ela é estabelecida em vista de quê? Esse é o segundo ponto interessante que eu queria levantar. Porque nós estamos no momento de surgimento da cidade. Cada cidade, cada tribo, cada clã, se pensar retroativamente, tem lá suas divindades, né? Seus deuses lares, e que é uma coisa muito particular e específica a cada cidade. No momento em que você está tentando construir uma experiência coletiva, é fundamental que essa construção seja mediada também por essas narrativas que são constitutivas da vida no interior de cada clã, de cada tribo, de cada família. Então, isso eu acho que é uma ideia interessante, e eu acho que, de certa forma, a Oresteia, eu acho que, para mim, é o texto mais magistral desse ponto de vista, é o que você tem ali, realmente. Né? Você está exatamente através da narrativa trágica, da poesia trágica, também mostrando esse processo de transição. Né? Assim, agora, voltando a Hesíodo, no interior da teogonia, você tem a transição do primado das divindades quitonianas, até pensando no que também falou a Gabriela, para uma transição do reinado dos deuses olímpicos. Né? E é interessante todos esses aspectos que você levantou, que eu acho que são bastante pertinentes, e é interessante pensar, então, no arranjo dessas 3 peças de teatro que compõem a Oresteia, essas conexões que são feitas, né, em diferentes níveis dessas transições. Né, quer dizer, as próprias coéforas, as eríneas que viram Eumênides. Né, e aí algumas referências que podem ser ricas para a sua reflexão do âmbito da experiência da filosofia pré-socrática. Heráclito, evidentemente, né, até mesmo o Sol, se ultrapassar as medidas, será perseguido pelas eríneas. Então, também ali há um esforço de... E eu acho que, em certa medida, toda a filosofia pré-socrática ela se inscreve nessa necessidade de estabelecer o que seria o princípio de ordenação. Quer dizer, você pressupõe que existe uma ordem, e aí vem a pergunta, mas o que assegura a ordem, que ela seja ordem? O que assegura a esse cosmos essa ordem? Né? Então, você tem todo um esforço de ordenação, né? E eu acho que é isso que inscreve a filosofia pré-socrática dentro de uma tradição que ultrapassa as paredes, as muralhas da filosofia, e que reflete exatamente esse esforço de construção da vida comum, da vida coletiva. Então, ficam aí algumas indicações. Obrigada aos 3. Professora, pelas referências, certamente, né, são muitas, e eu acho particularmente viciante
falar sobre ordem caos, porque, na verdade, uma vez que a gente entende o sistema, a gente vê esse sistema repetido em várias formas do pensamento antigo. E como o nosso próprio sistema de conhecimento é muito herdeiro dele, isso se repete para a gente também em alguma medida. E, de fato, uma das características de pensar um sistema nesse esquema de ordem caos é que a gente, na verdade, nunca deixa de viver em transições. A gente vive sempre em uma sociedade em constante mutação. Mas existem certos momentos, certos períodos específicos em que a transição é tão brusca, ou tão violenta, ou tão diferente, né, seja por causas naturais, seja por causas humanas, que, quando a gente estuda estes momentos específicos, não só a gente percebe mais essas contradições e referências, mas elas comunicam muito com a gente, né, porque, inclusive, eu acho que hoje nós vivemos um período mais próximo disso. Né, nós encaminhamos para um período em que a gente vive desastres humanos e desastres naturais. Né, depois de um período de tempo de uma sociedade pós-guerra que viveu, digamos, uma relativa paz, em que as instituições não eram desafiadas como elas começaram a ser depois. Então, a Oresteia volta a se comunicar com a gente assim também. E uma parte interessante, né, da questão da Oresteia é que, quando a gente começa a estudar, não sei, para mim foi, e outras pessoas relatam isso, a gente estuda da perspectiva das transições humanas, né, da ação humana dentro da peça. Mas a peça ela faz questão de manter um plano sobre o humano. E nesse plano a gente também lê todas essas transições, e ela parece vir em maior larga escala, né? Ela captura uma larga escala. E, de certa forma, ela remete à formação, né, das cidades, por que a formação das cidades foi de uma certa maneira, e como essas polis elas precisaram se modificar para a democracia. Então, existe, digamos, na história das transições, como se as transições se comunicassem entre si. Né, a revolução da formação das polis, de certa forma, se comunica por este elemento de revolução, transformação, com o momento da instituição da democracia e depois da queda da democracia também. Né. Então, existem muitas relações interessantes que dá para fazer. E, de certa forma, é como se... Não é apenas que o pensamento... não sei, na filosofia é muito mais fácil discutir isso do que nas letras, exatamente, ou na literatura. Na letras e literatura que a gente precisa encontrar evidência textual, e essa evidência textual nem sempre é explícita. Mas, para a filosofia, às vezes, é mais fácil a gente mostrar, olha, como a ideia está aqui, ela se repete, e como se repetiu antes e continua se repetindo. Então, a conexão com os pré-socráticos e a conexão com a teogonia, para mostrar ela, eu não preciso provar que Ésquilo está citando esse pensamento. Ele viveu esse pensamento, ele faz parte da formação mítica dos homens gregos. De certa maneira, a cosmogonia, né, essa cosmogonia que Hesíodo ordena, né, tenta controlar o caos ordenando essa cosmogonia, ela acaba sendo essencial, né, digamos, para a própria formação, para a própria reorganização do mundo humano posterior. Por isso que ela se torna, né, esse texto tão importante que vem a ser depois. Muito obrigada, professora, pelas indicações. Leonardo, quer falar? Então, eu vou pedir só para ser a última questão, por favor, porque... Tem mais uma? Não, então... Claro. Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos pelas falas muito instigantes. E eu gostaria de fazer uma pergunta à Fernanda. Você comentou sobre a datação da Oresteia, e que coincide, de certo modo, com as modificações institucionais do Areópago. E como tudo isso, em certa medida, tem relação com transição, caos e ordem. Porque uma certa corrente de interpretação da democracia diz que foi a partir dessa reforma, a partir das reformas de Efíotes e com essa transição das funções do Areópagos, que o demos realmente se tornou curios na polis ateniense, porque transferiu para a eclésia e para os tribunais todas as funções importantes que poderiam torná-lo soberano. Então, a minha pergunta é, eu gostaria que você comentasse em que medida, se em alguma medida, essa transição contida na peça, nessa trilogia, poderia corresponder no plano político a essas modificações histórico-político-institucionais. Obrigado.
Vou manter bem rapidinha. A gente pode conversar depois também sobre isso. É curioso que o contexto histórico-político que a gente consegue aferir daquele período, ele depende da ênfase do estudo, né? Tem pessoas que pesquisam a história e vêm para a tragédia, tem pessoas que pesquisam a tragédia e vão para a história. Mas existem muitas hipóteses de por que Ésquilo colocou o Tribunal do Areópago na sua formação ali, quando aquela sociedade estava se desfazendo dele, né? Passando para outro componente, de outra forma de conselho, outra forma de autogoverno e de julgamento. A meu ver, uma das saídas que outros autores fazem, por exemplo, o próprio Turano comenta isso nos comentários dele da Oresteia, que quando Zeus institui dentro da peça, né, na fala do coro do Agamenon, que ocorre um aprendizado através do sofrimento, esse pathos, ele é um sofrimento da experiência de vida, né, um sofrimento que é adquirido com experiência de vida, com a experiência na vida. E esse pathos não é adquirido apenas com a sua própria experiência biográfica, mas com aquelas histórias que você ouve. E existe uma certa ideia já meio estabelecida de que o que Ésquilo estaria fazendo é contando uma narrativa de como o Areópago foi criado, com uma certa perspectiva que fala como um cautionary tale, como uma maneira de chamar atenção para o que esse novo sistema de reestabelecimento pós-final do Areópago precisa prestar atenção no seu antecessor. Em que o sucessor precisa aprender a respeito do seu sucessor. E, de certa forma, o Ésquilo está mostrando o lado positivo do Areópago, né? Como é que por que ele foi necessário, quais eram os elementos de justiça que tinham naquele sistema, a patronagem de Atena, e a relação com as Erinhas, né? A relação com as Erinhas é importante. Uma das coisas que ele deixa naquele final daquele ritual é a ideia de que as Erinhas vivem agora aqui como Eumênides. E elas vão continuar exercendo seu papel, elas não desapareceram, elas não foram depostas, né? Então, existe um aspecto da justiça, mas se essa justiça não for cumprida pelos homens, a coerção divina ainda está aqui, né? Então, existe um tom que, às vezes, é considerado muito otimista para o final de uma tragédia, mas ele é um tom de aviso, né? Ele termina num tom de nós restabelecemos essa ordem aqui, mas ela, como outras, vai ser transitória. Não cometam os mesmos erros, né? Vamos conhecer novos erros, vamos fazer outra coisa agora. É mais ou menos nessa direção que alguns autores respondem, e a gente pode conversar mais em outro momento, se quiser. Vamos à última questão, então, por favor. Teste. Obrigado, querido. Vou fazer só uns comentários aqui, tá? Não tomem isso como perguntas, nem como afronta, muito menos como afronta. E sobre a Gabriela e o Leonardo, então somente. Veja, Gabriela, você falou em processo de laicização, apareceu essa palavra algumas vezes na sua fala, e isso é um processo tão complicado. Se você for ler o Bourdieu, ou Vernon, ou Christian Mayer, por exemplo, sobre esse processo de laicização da religião antiga, o peso é muito mais forte, porque existe uma essencialização do político ali. Eu vou utilizar uma palavra do Karl Polanyi, que é um antropólogo muito conhecido, que ele falou de como a economia estava incrustada, embedded, que ele usa a palavra em inglês, no social. De igual maneira, me parece que a religião também me parece profundamente incrustada nas ações sociais, políticas, de outras formas. Então, se você tomar outras referências, por exemplo, como Claude Cahlam, como o Renato mencionou ontem, a Christiane Inwood, ou outros, você vai ver, talvez, que esse processo é muito mais complexo e difícil da gente delimitar o quando isso acontece e em que setores isso acontece. No teatro, por exemplo, a gente pode dizer que as grandes Dionísias deixaram de ser religiosas no século IV? Quem disse isso? Ou como a gente pode delimitar isso? Isso é tudo muito complexo. Então, eu, pelo menos, me associo mais à turma que acha que a religião está incrustada ainda no social por muito tempo. Na antiguidade, eu não acompanho, pelo menos, esse segmento da escola francesa.
sobre religião, especificamente sobre os deuses, e de que, de alguma maneira, podem ajudar você a refletir sobre essas divindades fora digamos, da literatura mais conhecida e mais canônica sobre as divindades, as cosmogonias, etc., eu aconselho você a ler a Vinciane Pirene-Delforge, a Polinskaya, O'Brien, depois eu posso passar essas referências, que são pessoas que estão mixando dados arqueológicos da epigrafia e dados de sítios arqueológicos para, por exemplo, estudar a deusa Hera e para mostrar que a associação de Hera e Zeus não é uma associação primordial, né, que essa associação ela vem depois e que Hera já teve associado a muitas outras características e a outros deuses do futuro panteão, não é isso? Olímpico, e que, portanto, de alguma maneira, podem fazer com que seu diálogo com essas questões que você levanta sejam mais interessantes, ou, digamos, mais profundas dentro da própria literatura que fala da Grécia. Mito racionalizado. Eu li isso há muitos anos atrás em Jacqueline de Romilly. Não, por favor. Tipo, Eurípides racionalizando o mito, isso é exatamente a tentativa de modernizar Eurípides, porque ele toma outras estruturas, ou ele desmonta as estruturas dos enormes coros, que eram principalmente dos coros esquilianos, ou como se, supostamente, o teatro de Eurípides estivesse se distanciando do ditirambo, que é o elemento religioso. Não vejo assim, não. Tá? Pelo menos eu não vejo dessa maneira. Então, talvez fosse uma questão a se considerar. E eu concordo com a Isadora, que está ali. Veja, você está acho que isso é importante para a gente, enquanto pesquisador e diálogo. Você está num campo minado nos debates que você levanta. E minados em que sentidos? É um campo de controvérsias e atravessamentos de discursos que são, ora políticos, ora acadêmicos, ora as duas coisas. Essa não é exatamente o problema. O problema é você não citar ninguém. Eu acho que você tem que se apoiar na literatura, seja ela filosófica, histórica, antropológica, para conseguir embasar o seu diálogo, de alguma maneira, tornar seu diálogo mais denso e que as pessoas possam acompanhar seu próprio raciocínio. Eu, por exemplo, pensei que Lolita Guimarães Guerra, uma professora da UERJ, ela possa ser interessante para dialogar com o seu trabalho. Ela tem um artigo publicado em 2021 na Mare Nostrum, revista lá da USP, e que ela fala justamente, ela toma a ideia, a hipótese do Bornhofen, eu acho que você está falando sobre isso, não é? E para a pré-história. Mas também a Sara Azevedo, a Marta Mega de Andrade, e outros autores que podem te ajudar nesse sentido. Então, é só acho que um comentário para que o seu trabalho talvez avance em algumas questões. Para o Leonardo, e já encerrando, desculpa a longa intervenção, cara, não tenho nada específico para falar, além de que eu achei muito interessante a sua abordagem, e eu fiquei pensando em Édipo em Colono, não é isso? De uma Atenas receptiva e tolerante, e eu fiquei pensando em Sófocles. Será que Sófocles era... Isso é uma visão irônica ou desencantada de Atenas? Não, desencantada não no sentido weberiano, vai? Desencantada de tipo, não é mais isso, né? Mas eu estou escrevendo sobre uma Atenas e sobre uma receptividade a um Édipo tebano, que já não é mais, porque ele está escrevendo no meio do esfacelamento e de uma série de problemas que envolveram, por exemplo, Alcibiades. Esse sim, né? Devia ser julgado e condenado por Ezebeia. Talvez não Sócrates, mas poderia ter escolhido melhor os seus amigos. Associações perigosas, não é? Lembra, Andócides talvez seja interessante para você refletir. Porque Andócides é o camarada que está envolvido no problema das hermai, das mutilações, e que depois vai dizer, não é comigo, não. Foi o escravo que fez isso, sabe? Ou seja, na dúvida, aponte para o mais fraco que está do seu lado para fugir dessa acusação, porque o negócio era muito sério, e ainda mais no momento em que Sócrates está sendo julgado. Talvez Sócrates devesse ter sido teve utilizado mais da peitó, não no sentido da afirmação daquilo que ele achava, mas mais esperto mesmo em se defender, pagar uma multa e estava resolvido o problema. Mas aí a gente não teria os escritos de Platão, talvez, do jeito que foi, né? Mas é isso, obrigado. Isso que foi uma intervenção mais, né, sugestiva, né, dando sugestões. Não sei se vocês querem dar algumas últimas palavras, mas acho que a gente poderia encerrar a mesa e agradecer muito
a fala de vocês três aqui. Muito obrigado e boa tarde a todo mundo.